muitas das experiências que eu tive, ele também teve e tal, nesse sentido de precificação, eu acho interessante falar aqui com vocês. Então, muitas coisas assim que eu fui observando, que eu fui amadurecendo, né? No primeiro ponto, assim, que eu acho ponto-chave para quem quer precificar e quer que tenha um preço, um valor, na verdade, interessante tanto para você quanto para o seu cliente, né? É você, minimamente, isso aqui, fazer o levantamento de requisitos. Isso aqui o pessoal chama da área de comunicação e tal, brain frame, basicamente você entender o negócio da pessoa, mas principalmente você entender o que ela espera. Então não é você pensar que nem, eu vou pegar o livro de engenharia de software, vou botar aqui no braço, vou chegar lá, vou preencher lá aqueles requisitos e aquilo. Não. Procure entender o que é que o cliente quer dizer com aquilo. Às vezes o cliente ele tenta fazer umas comparações que dá certo, outras comparações estranhas, por exemplo, ele fala, não, é como se fosse um Uber, só que para pessoas que fazem pintura de apartamento. Mas como assim um Uber para pessoa? É porque a pessoa vai lá na sua casa ao invés de você. Como é que é isso? Então, essa parte de conversar com o cliente e tentar entender, eu acho que é a primordial. Pesquise, pergunte, faça, não dê o preço logo na primeira conversa, não existe isso. Tente entender. Isso, nesse caso, quando a gente entra nessa questão, né, do levantamento de requisitos, os requisitos não funcionais para o sistema, eles também entram nessa conta ou a gente Você adiciona tudo que vai gastar seu tempo. Tudo. Então, eu vou gastar tempo configurando o servidor para o meu cliente. Isso vai ser um requisito que tem que estar lá, não funcional, como você queira chamar. Mas é por isso que eu estou dizendo, não se apegue muito ao que o livro nos diz, mas no sentido de o que é que você vai realmente fazer com o seu cliente. Eu vou ter que, você vai querer cobrar para ele pelo registro do site, por exemplo, eu vou parar o tempo do meu dia, vou entrar no site do Registro BR e vou fazer isso para ele. Você vai cobrar isso para ele? Você não vai cobrar, vai deixar isso à parte. Se você for cobrar, coloque isso como requisito não funcional lá. Porque quando você for conversar com o seu cliente, você vai ter que dar a ele uma proposta formal. Fazer um documento, não precisa ter mais do que 1 ou 2 páginas, mas você tem que ter isso porque é o que vai balizar até onde você vai ou não com aquele cliente. Então, e aí tudo bem, né? Você colocou lá para o cara que você ia desenvolver isso que a gente fez aqui, um sistema para stalkear desenvolvedor. Aí ele chega e fala assim, mas ele não está geolocalizando o desenvolvedor. Aí você vai chegar e vai falar, onde é que está aqui nos requisitos? Que eu disse que ia fazer isso. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer isso. Então, essa parte aqui, eu vou ter que lhe cobrar. Então, não está na especificação que você me tem. Então, você tem um documento formal, que é o item aqui, né? Tem que levantar essa tela. Formalize os requisitos. Cara, você fez reunião com o cara, definiu uma coisa. O cliente ele nunca vai chegar para você e vai falar, rapaz, eu preciso que você faça uma tela de login. Ele não vai falar. Ele vai chegar para você e vai falar, eu quero que no meu site o meu cliente acesse
coloque lá o preço de quanto vai custar o produto, se ele vai dar entrada ou não, e vai selecionar a bandeira do cartão. Quando ele clicar lá em submeter, calcular, vai aparecer toda uma lista dizendo quanto ele vai pagar por quantidade de vezes. Ó, se for uma vez é tanto, se for duas é tanto. Pronto, eu quero isso. Aí cabe a você saber, chegar e perguntar, vem cá, como é que você vai atualizar as informações disso aí? Vai ter, se você está pedindo para o cara selecionar o cartão, cada cartão tem uma porcentagem diferente, aí ele vai responder sim, não. Se ele responder sim, você vai falar beleza. Então cada cartão vai ter como se fosse uma tabelinha do custo, né? Então, como é que você quer atualizar isso? Aí ele vai falar, não, eu quero acessar o site, eu quero adicionar, não, eu não quero ter trabalho, isso é fixo, não vai ser mudado. Tudo isso, quando ele vai falando, você vai pegando requisitos. Se o cara falar, não, eu quero mudar quando eu quiser, precisa ter uma área administrativa que ele acesse e atualize. Se tem uma área administrativa, você tem que ter um sistema de login e controle de sessão para ele entrar e sair aí do sistema. Então, uma coisa vai puxando a outra. E tudo isso é requisito. Ele não pediu, ele simplesmente falou que ele quer que isso aconteça. E eu, como de computação e sabendo que tem essas coisas de segurança, eu vou falar para ele que precisa. Ó, vou precisar fazer um sistema de autenticação. E aí, tanto login quanto logout aí, entrar e sair do sistema. Vai ter aqui uma área administrativa para você cadastrar cada valor aí para cada tipo de cartão. Então tudo isso eu vou gerando requisitos. Eu gosto de transformar isso em módulos depois, né? Autenticação e tal. E aí eu pego, que é a parte, fiz o requisito, bati com ele, né? Tudo. Aí agora conversei com ele sobre os requisitos, tudo direitinho, escrevi. Eu vou começar a fazer o orçamento, que é o quê? Qual é o tempo que a pessoa quer que seja desenvolvido? Ah, eu quero que isso seja feito em 2 meses. Aí eu vou parar e vou analisar. Com esses requisitos, eu vou começar a olhar as complexidades de cada atividade para poder levantar o tempo. Você pode levantar por complexidade ou tentar estimar o tempo. Ó, a atividade mais básica aqui do que eu citei é criar a tela de login. Vou botar que eu demoro aí 3 horas para fazer. Então, vou comparar todos os outros requisitos a essa ação. Pronto. E aí eu vou começar a estipular o preço, o tempo de cada requisito aí, baseado em um perfil de desenvolvedor. Porque nem sempre vai ser você que vai desenvolver. Você pode pensar em falar com mais alguém. E aí você vai estimando o tempo ali. Então, você pega aqui, estima. Tempo ou complexidade. Aí aqui vai de cada um. Complexidade às vezes é mais simples de você acertar do que o tempo. Então, eu vou muito por complexidade, então qual é difícil e tal. E aí, depois que eu estimo a complexidade indicada, eu boto um valor base nessa complexidade. Então, complexidade 1 para mim custa aí, vai equivaler a R$50. Independente de... Aí eu começo a fazer essa multiplicação, né? Do que eu peguei na complexidade vezes o valor por complexidade ou por hora. Então,
definir um valor base. Aí aqui, se eu multiplicar aqui, eu já vou ter um valor total, né? Porque eu já tenho a complexidade total, sei lá, complexidade 200 para o projeto todo, vezes R$50, eu já tenho um valor que eu posso cobrar do projeto. Só que isso não é só a continha. Já fiz várias vezes isso e eu percebi que não casa, às vezes. Porque a gente sempre perde um detalhe ou outro e, querendo ou não, o cliente ele tenta mudar uma coisa. Então, quando você estiver falando dos requisitos, pergunte a ele como é que você quer que seja feito isso. Ele vai falar, não, eu quero que tenha um cadastro de pessoa. Beleza, como é que você quer? Que a pessoa digite CPF, depois telefone, depois tal coisa? Por quê? Quando você estiver fazendo isso, você está pegando o fluxo daquilo. E esse fluxo vai ser determinante para você escrever bem o seu requisito. Não adianta você pegar no requisito e botar cadastro de pessoa e você esquece do fluxo. Porque o cadastro de pessoa em um sistema e um cadastro de pessoa em outro sistema são diferentes. Pense aí nas etapas de cadastro de uma pessoa no Nubank. Então, você, se eu não me engano, você chega com o CPF, né? Se você não tiver, aí tem uma checagem, se você não tiver conta, vai para outra etapa, se eu não me engano, a do telefone, ou começa os dados como o nome, essas coisas. Então, quando você vai passando isso, você vai começando a ver também uma coisa que a gente esquece muito no levantamento do requisito, as validações. Validações. Pô, o que é que pode ficar em branco, o que não pode? O CPF pode ficar duplicado? Não pode? Essas coisinhas assim são detalhes que aumentam o tempo de desenvolvimento. Você fazer uma tela que tem 5 campos e não tem nenhuma validação e você só manda, é diferente de você pegar uma tela com 2 campos, mas esses campos têm várias validações. Então, tem lá o do CPF. Você pega, tem que checar o tamanho, tem que checar aquele C000, você tem que enviar para uma API externa para ele dizer se existe uma pessoa com aquele CPF. Tudo isso tem um tempo. Então, essas coisas você tem que já ter pensado aqui. Você tem que ter definido o passo a passo. Você tem que ser minucioso nesse sentido para você se assegurar e deixar o cliente ciente do que você vai fazer. Porque o cliente ele nunca quer falar muito. Ele quer, eu quero fazer um aplicativo aqui. Você fala de quê? Ah, não sei ainda, mas quero fazer. Então não dá para fazer. Então tem essas coisas. Você tem que saber arrancar do cliente os requisitos. E bota lá, não perca. Eu fazia isso em documento de Word. Eu comecei a fazer em slide. Que aí em slide eu consigo transformar em tópicos e deixar mais sucinto e ficar mais tranquilo visualmente. E eu não fico escrevendo muito, né, já que eu tenho que escrever direto. Mas isso é um documento. O cliente ele sabe que é aquilo ali que eu vou fazer. E aí pronto. Você conseguiu fazer aqui com qualidade, quando você chegar aqui, já vai estar meio caminho andado. Uma dica que eu dou para vocês é, antes mesmo de você fechar o valor, busque, faça uma busca na internet por sistema parecido, por empresas que fazem aquilo, veja quanto elas cobram, porque tem uma coisa que é valor de mercado. Existem certas coisas que já é batida na nossa área que vai custar aquilo. Eu passei por uma situação que um cliente veio, eu fiz isso aqui e tal, e só que eu não fui detalhista na parte técnica, né? Que era para fazer um site onde ele ia disponibilizar curso. Só que eu não me apeguei ao detalhe que ele tinha falado que queria subir conteúdo em vídeo, conteúdo em áudio, foto, um texto, não sei o que. E tudo isso ia requerer um tempo diferente. Apesar de ser a mídia, você ia ter que tratar de forma diferente e isso ia
fazer o sistema ficar mais complexo, eu ia ter que pensar em outras coisas. Eu comprei um valor, na época que eu achei até que ele não ia aceitar, eu cobrei 8.500, 8.000 alguma coisa. Quando ele aceitou, aí ele falou, pô, achei que ia ser mais cara, eu achei que ia ser por volta de 12 mil. E aí eu falei, pô, ele fez o trabalho correto, que foi pesquisar no mercado e saber o preço médio daquele produto, e eu não fiz. Eu simplesmente olhei isso aqui, era eu e mais um sócio, e a gente ia dividir a atividade e o dinheiro. Só que eu não fui ver no mercado como o pessoal estava tratando, justamente porque o pessoal já estava levando em consideração mais algumas coisas que eu não tinha pensado ali na hora. A sorte é que o próprio cliente depois declinou. E como é que eu cobro? Essa é a parte importante. Eu não faço o sistema todo para receber dinheiro, até porque quem trabalha de graça é relógio e olha lá. Eu normalmente divido em blocos, né? Se você me pagar tudo de uma vez, se você quiser, né? Mas eu não gosto dessa modalidade, 100% no início do projeto. No início. Eu acho muito difícil a pessoa aceitar e nem eu gosto muitas vezes. Eu gosto às vezes de dividir ou pela quantidade de meses que eu estimei, ou em 3. Eu gosto muito de dividir em 3 vezes, então ele dá 40% no início, 30% na metade e 30% quando eu entregar tudo fechado. Então, de 40, 30, 30. Essa forma é interessante, porque a minha forma de trabalhar no desenvolvimento é sempre seguindo a metodologia ágil chamada Scrum. Então, eu gosto de fazer sprints com o cliente e sempre, todo sprint, entregar alguma coisa factível para ele. Então, normalmente sprints são de 15 dias, de um mês eu acho que já demora demais, justamente para poder trazer o cliente para o seu dia a dia. É aí que está muitas vezes o problema. O cliente ele quer lhe dar o problema, mas ele não quer ficar ali tirando suas dúvidas para adiantar o desenvolvimento. Então, isso também pesa. E quando você for fazer requisito, eu lembrei aqui agora, pergunte se a pessoa tem design, se a questão de design vai estar na mão de vocês. Se é problema seu, você bota lá como requisito. Eu normalmente, quando eu tenho que fazer o design, eu boto um valor já sabendo que eu vou tentar pagar alguém. Então eu nunca vou botar um valor baixo porque eu não sei quanto a pessoa vai cobrar. Então, teve pessoa que falou, não, quanto é para você fazer? Eu falei, se eu for fazer, eu vou cobrar R$1.000 só no design. Mas se você quiser, eu tenho um site aqui que o pessoal compra template. Olha um template bonitinho aqui, R$30. Quer comprar? A pessoa comprou, eu fiz o resto. É ótimo isso para mim, porque eu não preciso ficar reinventando, pô, será que ela vai gostar assim, assado? Não. Se ela vier já com a identidade visual definida, com o design já batido, aí a gente foca no desenvolvimento. Se não, eu vou incluir como uma pessoa que vai trabalhar na equipe. Então, por isso que essa aqui é extremamente importante. O outro modo aqui seria 50% 50%. Bem difícil, né? Mas o que normalmente ocorre, ou dividido nos meses, ficar pagando uma parte. Não gosto de dividido nos meses não, porque às vezes como você vai estar com a equipe, você pode querer adiantar algum valor para a pessoa ficar entusiasmada. E aí quando você faz mensal, é como se fosse um salário e a pessoa vai querer no ritmo do mês. Aí não é interessante.
Porque se você pensar assim como freela, o tempo é ouro. Se você conseguir uma coisa que você estimou em 3 meses, você conseguir fazer em 2, você tem um mês aí que você pode dar suporte ao cliente de uma forma mais tranquila. E outra coisa é essa, né? Estime o tempo de suporte. Professor, mas como exatamente seria esse tempo de suporte? Porque assim, eu já tive uma aula sobre esse tipo de coisa na modelagem e teve casos, né? Foi citado casos que ao terminar o projeto antes do que era previsto, chegou a ocorrer até processo e multa. Como é que a gente pode evitar isso, digamos assim? Eu acho uma prática meio estranha. Você botar multa porque a pessoa antecipou, a não ser que você esteja pensando que a pessoa antecipadamente está estendendo o prazo para poder ganhar mais dinheiro. É como se fosse de má fé. Isso. Beleza, se você estiver pensando que é má fé, poderia ser, mas pense aí comigo. Eu estimei 3 meses. Eu terminei no 2º mês. Se tiver uma multa dessa, o 3º mês eu vou ficar de pernas pro ar, falando para você que estou fazendo coisa que eu não estou fazendo nada. Mudou alguma coisa? Não. Então, não faz sentido. Tipo, eu não vou ser sincero com você sabendo que você tem uma cláusula que vai ser ruim para mim. Mas se tiver uma cláusula de comum acordo, que tanto você pode desistir, quanto eu posso desistir, sem problema algum, mas que tem um compromisso que a gente vai seguindo, é tranquilo. Não há uma coisa de, por exemplo, você começou a me pagar por desenvolver. Você teve um problema financeiro. Você falando comigo, eu tenho 2 opções. Ou eu falo, não, eu vou continuar desenvolvendo e espero você se ajeitar financeiramente, ou eu falo, pô, infelizmente não dá, aqui até onde eu fiz, quando você tiver dinheiro de novo, você me chama que eu completo. Eu acho meio difícil só lhe chamar, mas esse é um tipo de coisa que acontece. Por quê? Eu já entrei junto com o meu sócio, a gente trabalhou para uma startup, que ela queria que a gente fosse sócio e tal, então teve toda uma conversa interessante. E a gente falou, não, no momento não vamos falar desse dinheiro porque a gente está tranquilo em termos de equipe. Só que vamos sim, provavelmente, acionar esse dinheiro ali. A gente desenvolveu, o aplicativo estava quase, sabe aquele cheirinho de novo já? Foi isso aí, a gente tinha terminado o back, faltava o finalizar detalhes do app, que na época não era em Flutter. E aí o meu sócio, né, falou comigo e resolveu falar pro cara sobre esse valor. Rapaz, esse cara falou que não disse nada, que não tinha falado nada desse dinheiro, que o valor na verdade era outro, que isso, que aquilo, aí começou a pegar a conversa, que eu tinha mandado para ele uma proposta. Eu falei assim, mas como é que a proposta está valendo se você não aceitou a proposta e tal? Então, teve toda uma agonia. Falei, beleza, a gente tem 2 opções. Ou você leva para a justiça, ou a gente sai, não vai lhe dar o código, porque você não pagou a sua parte, a gente também não vai contribuir com a nossa, porque eles tinham dado o valor da entrada, só que a entrada. Ele, no caso, era 50-50. Deu a entrada, a gente fez o app quase todo, e na hora de receber para fechar, ele botou vários empecilhos aí. A gente simplesmente falou, não, você segue lá, a gente segue cá. A gente perdeu nosso tempo de desenvolvimento, porque para a gente em si não era interessante pegar o app, por exemplo, e lançar uma startup para lutar contra ele. Para a gente queria trabalhar com desenvolvimento, não era montar várias empresas, não fazia sentido. Então, por isso,
que eu formalize os requisitos. Vai, põe ali, ó, tudo ali acordado, print de WhatsApp, tudo, acabou. O que tá ali tá, o que não tá, felizmente, não vai ter que ser realmente negociado. Eu não gosto de trabalhar de forma mercenária, né? De se pagou, pagou, se não pagou, não pagou, mas não dá para você trabalhar sempre passando a mão na cabeça do cliente. Não, eu entendo o seu lado, tá difícil, e lá você em casa não tá conseguindo pagar nem a internet direito. Acho que tem que ser uma coisa de ganha-ganha. Se o seu cliente, ele entende o seu lado e está trabalhando do seu lado ali, faz sentido você também trabalhar do lado do seu cliente. Entendeu? Então, é bem isso. A nossa área está estigmatizada como pessoas que desistem no meio do caminho quando está trabalhando como freio. E eu acho que boa parte das vezes é por causa disso aqui e aqui. Não fez um bom levantamento de requisito. No caso que eu falei do brother, ele cobrou um valor muito baixo porque ele queria o cliente, né? O cliente é um político, futuramente pode vir outros projetos, mas teve um trabalho tão grande que ele já estava exausto, porque toda hora era um detalhe. A questão do suporte que eu falei para você você vai terminar o desenvolvimento. Se aparecer um ajuste de um texto que estava escrito errado, de uma coisa que ficou meio todo, algum detalhe, se você vai cobrar de novo, você pode dar você tem aí um mês para encontrar coisas que eu posso ajustar, que não seja reinventar coisa, reimplementar, que eu vou fazer isso sem um custo. E aí aqui você já joga, se você quiser, mensalmente você vai me pagar X para eu lhe dar manutenção, que é o quê? O que você quiser mudar, eu mudo. Ou, todo mês você me paga tanto e toda mudança vai lhe custar tanto. Deixa tudo isso claro. É essa a questão toda. Deixa isso claro, porque aí você não tem dor de cabeça. Eu lhe disse que você ia me pagar R$500 por mês para eu ficar aqui de suporte. Se você não me acionou, não quer dizer que você não precise me pagar. Lá não está dizendo, você vai pagar R$500 se me acionar. Então, essas coisas aí é extremamente importante. Então, na questão de preço, são essas coisas que vocês têm que olhar, porque tudo isso vai requerer o tempo de vocês. E vem a questão da equipe. Um projeto que tem uma pessoa só, ela pode caminhar em uma velocidade. Se a pessoa quer que você termine mais rápido, você vai ter que ter mais pessoas. Mas não quer dizer que a hora daquela pessoa é a mesma que a sua. Você cobra R$10 por hora, a pessoa quer 50. E aí, como é que vai ser? Então você tem que estimar as coisas pensando já na pessoa que você vai chamar. Então se a pessoa, você estimou, falando, vai ser eu, mas eu vou estimar com uma pessoa que eu vou pagar R$30 por hora. Quando essa pessoa por 50 falar, você vai falar, eu lhe dou 30. Você quer? Ele vai falar, pode ser. Beleza, você já tem ali aquela coisa de não pagar para trabalhar, que muita gente faz. Estima o valor e depois está trabalhando de graça. Não está ganhando dinheiro, só está gastando tempo e dinheiro e recurso ali. Então, a questão de quantas pessoas vai participar da sua equipe e tal, você precifica que nem uma pessoa só. Quanto é que eu vou pagar aquela pessoa? Eu hoje em dia, quando estimo, eu nem estimo mais pensando quanto eu vou pagar, não. Quanto é que eu vou pagar a pessoa desenvolvedora? Eu já generalizo. Vai ser quantas? Ou se tiver duas, vai dar para dar um gás. Pronto. Quanto é que eu quero pagar aí? Aí eu vou olhar, vou pensar, eu acho que R$20 por hora seria interessante. R$30 por hora seria interessante. Pronto. Se eu vou pagar R$30 por hora para mim ou para Pedro, já é outra história. Então, você tem que ter um valor base na mente para você não se atrapalhar. E
por último, que eu já ia esquecer, mas não menos importante, valor de imposto. Rapaz, se você é MEI, você vai gerar nota, só que no seu caso você só vai pagar o MEI. Você pode querer incluir uma fração aí desse custo para ele. Mas se você for uma microempresa, quando você gerar o valor lá da nota, você vai pagar de 6 a, se eu não me engano, é 15 ou é 12% do valor. Isso aí depende do KENAI, depende se você se enquadra no anexo 3 ou 5 lá, tem umas matemáticas aí que tem que saber. Se você não colocar o imposto no valor, na hora que você for fazer, você também pode acabar se atrapalhando. Por quê? Você cobrou R$1.000, aí você tirou o imposto. Só que você fez a conta tão justinha que quando você foi dividir para os desenvolvedores, não está batendo. Então, o valor do imposto aqui, na verdade, é você pensar na gordurinha, né? Umas horas a mais que você sabe que pode ter no desenvolvimento vou ter que fazer mais horas de reunião com o cliente. Você pode querer, não vou botar a hora como valor cheio, mas eu vou cobrar nem que seja R$1 dele, R$2, tanto faz, como você queira chamar. Não, eu vou ter que trabalhar um pouco mais a parte de layout aí por causa disso. Então, isso aí é interessante você botar o valor da gordurinha, porque são os imprevistos que às vezes acontecem. Às vezes o cliente ele pede de uma forma, e aí você no meio do caminho, você e ele decide que uma outra forma é melhor. Só que você já tinha batido o requisito, você não vai lançar um novo orçamento para ele aprovar e vir pagar aquele novo. Então, na gordurinha isso já dá. E a parte boa, quando você faz esse tipo de coisa, você agrega ao cliente, né? Pô, eu pedi para o cara adicionar uma nova funcionalidade, mas ele adicionou sem cobrar mais. Na verdade, você já botou na gordura, você já fez isso aí. Mas ficar toda hora uma nova funcionalidade, uma nova, você não termina. Que é o outro problema. Por isso que você ter isso aqui, ó, é importante. Todo novo requisito ou mudança é você, como desenvolvedor, que vai decidir se aceita ou não. Entendeu? Ó, pô, velho, eu esqueci de falar, mas eu preciso que você bote um chat. E aí? Qual é a complexidade de um chat para você? Você vai colocar e vai usar de gratuitamente? Você vai deixar isso como um bônus, né? Não, pô, estou com uma relação ótima aqui com o cliente, botar um chat aí vai ser um prazer para você. Mas se for um cliente que você está vendo que está difícil de você tratar com o cara, de lidar a questão do dinheiro também, do pagamento, você vai abrir algumas exceções. Então, é bem isso. Eu faço o planejamento pensando no que eu vou fazer e também no que a equipe vai fazer, né? E nessa questão também da relação. Eu sei que requisito muda, altera e tal, mas não dá para o tempo todo ir crescendo nisso, senão o desenvolvimento não acaba. Aí sempre vai ficar, pô, você está atrasado, velho, você está atrasado. Se toda hora você muda o requisito. Você pegou, pagou o design uma coisa e hoje você está pedindo para eu fazer outra. E aí não faz sentido. Nesses casos, você acredita em alguma coisa, por exemplo, algum jeito da gente dar uma parada nesse cliente assim? Você está com um bom relacionamento com o cliente, né? Aí você tem como dar um freio nele sendo sutil, ou você acha que tem que falar mesmo, ó, eu normalmente falo a questão, velho, se eu ficar nesse ritmo que eu tô aqui, a gente não termina. Eu preciso terminar. O cliente, mais do que nunca, é ele que é o interessado que termine logo. Por isso que essa cláusula que você falou, eu fiquei meio achando assim, pô, pior que eu tinha visto. O cliente quer, velho, adiante o lado, faça um negócio. Se você
terminar com um mês, ele vai querer ficar um mês na sua cabeça ali. Pô, eu tô testando aqui, bom, ó, tá funcionando, não tá funcionando. Porque ele quer que o dinheiro dele tenha valido a pena. Então, pô, velho, como você tem um bom relacionamento com o cliente, ele vai saber que ele mesmo vai falar, pô, eu tô sendo chato, né? Você fala, pô, não, velho, mas eu tô preocupado com o tempo aí. Aí ele já vai ficar alerta, pô, realmente, isso vai demorar mais do que ele planejou. Então, esse extra aí, é por isso que muitas vezes essa cláusula não faz sentido, porque se você estimou 3 meses, não conseguiu finalizar, o que você vai fazer? Toma aqui, cliente, não consegui finalizar. Toma aí, eu tô indo embora porque acabou. O estimar o tempo é uma estimativa. Beleza, serve para você ter a noção de quanto custa. Mas você simplesmente vai entregar onde estava, deu 3 meses, já foi. Normalmente você dá, ó, vamos tentar mais um mês aí. E aí quando o dinheiro aperta, você vai falar, pô, precisamos de um extra aí. Porque, mas você estimou errado, não fui eu, mas eu já botei um mês extra aí na minha estimativa errada, que eu mesmo paguei, mas agora não está dando para pagar. Me desculpa aí. E aí vocês vão tentar ter um acordo. Aí é o caso ruim de uma estimativa de requisito. Porque você estimou muito abaixo, cara, você vai ter que trabalhar de graça. Você vai ter que, se você quiser cumprir, né, com o que foi acordado, você vai ter que trabalhar de graça. Vai ter que entregar. Por isso que muita gente some, né? Porque, mas você sendo uma empresa, querendo ter nome, isso é ruim para você. Se, por exemplo, a gente combinou com o cliente com tempo X, antes desse tempo X, você já está entrando em prejuízo. O que você faria, por exemplo, nesse caso? Eu seguraria o prejuízo. Aí, eu ia ficar injuriado por o exemplo que eu dei. Beleza, se ele continuasse, eu ia segurar o prejuízo. Ia ter que me virar, ia tentar finalizar, porque, querendo ou não, tudo faz parte do seu portfólio. Claro, você não vai ficar se ferrando a vida toda para terminar projeto dos outros, sendo que você não foi a principal culpada. O cara, você bateu um requisito, o cara modificou, aí depois modificou de novo, aí ficou nesse. A única culpa sua que você vai ter aí é porque você aceitou a mudança. Então, é o que eu falo muito pro pessoal, velho. Você tá mudando o requisito, a tua estimativa aí do tempo também vai mudar, velho. Primeiro, se você estiver mudando uma coisa que eu já fiz, tem o tempo que eu já passei desenvolvendo, eu vou ter que desfazer o que eu fiz e vou ter que fazer outra coisa. Então, mudou o tempo final. Então, por isso que o mundo perfeito mudou o requisito, refaz a questão do tempo, reformaliza, não sei o quê. Mas não é o que acontece. A gente vai naquela conversa ali com cada cliente para poder os dois saírem minimamente alegres ali daquela negociação no final das contas. Uma coisa que acontece muito é o cliente pedir para você baixar o preço. Não adianta eu lhe dar um preço abaixo e depois eu parar e desistir do seu projeto no meio do caminho. Estou lhe dando um preço porque é um preço que é confortável para mim, minha equipe, que eu não vou desenvolver só, para chegar até ali. Se eu estou ligando isso é porque eu vou fazer para chegar até ali. É justamente porque eu estou pensando nisso. Se eu for ter prejuízo, eu vou ter e ele nem vai saber. Na mente dele está tudo perfeito. Porque isso é uma coisa que eu sempre tenho. Se eu começar no desenvolvimento, o que eu acordar, eu vou cumprir. Agora, acordei uma coisa,
teve mudança de requisito, teve mais conversa em cima, isso vai fazendo já perder a credibilidade do cliente, aquele desenvolvimento, aquela euforia toda, para ter uma equipe prestando um serviço da melhor qualidade já desiste, que eu não vou ficar trabalhando domingo, meia-noite, para terminar um requisito de um cara que não dá o devido valor ao que eu estou fazendo. Então, são essas coisas. Tem que ser dos dois lados aí, bem consciente quanto a isso. E lembre-se, o cliente não, muitas vezes, não faz ideia o que é desenvolvimento. Ele não faz ideia o que é desenvolvimento. Isso aí você encontra em mais diversos locais. Em startup eu encontrei isso. Trabalhando na startup, outra pessoa que era sócia não fazia ideia o que é desenvolvimento. Tá achando que é só sentar ali e criar código. Vocês viram aqui que a gente teve que planejar a tela, teve que pensar onde vai ficar os ícones, o que a gente vai usar. Eu nem falei com vocês sobre se a gente ia deixar aquele campo uma linha ou ia deixar retangular ou circular. A gente nem chegou em vários outros detalhes, que é a interação do usuário, para melhorar como ele vê a questão. Então, várias coisas assim que tem que ser visto, além do produto. Então, dentro de uma equipe assim perfeita, né, teria que ter desenvolvedor, tech lead, CTO, o PO. Então, tech lead é o líder técnico ali, que é como se fosse o sênior entre os desenvolvedores. CTO é o chefe da tecnologia como um todo. O PO, o Product Owner, é o cara que tem que entender do produto. Ele não precisa ser desenvolvedor não, mas ele tem que saber do produto, tem que entender de tudo que é aspecto, desde o jurídico a o que ele quer que apareça lá no desenvolvimento. Tem gente que tem o Product Manager lá, que ele gerencia como vai indo o desenvolvimento, tenta colocar isso dentro de um tempo de entrega de tranches ou de blocos, justamente para ver como que vem os investimentos aí. Isso eu estou falando da nossa área. Tirando quando você vai estar em uma startup, aí tem equipe de comunicação, não sei o que e tal. Mas quando a gente está trabalhando, fazendo fila, a gente vai fazer um pouco de tudo. A gente tem que saber gerenciar o nosso tempo, saber desenvolver. Tem que saber sobre o produto e sobre a API lá. Então, isso é outra coisa que a gente como desenvolvedor tem que melhorar, né, e desenvolver pessoalmente, que é a questão de saber gerir o nosso tempo. Por isso que esses dois aqui é essencial. Você tem que se você botar lá, que você constrói esse aplicativo que a gente botou, que a gente fez em 1 hora, ou complexidade 2 ou 1, você tem que dar seus pulos para fazer isso. Porque o resto que você pensou ligado a isso, vai atrás. Claro, tem coisas que você pensa que vai ser complexo, é rápido, tem vezes coisas que é simples e demora. A gente sabe como é desenvolvimento. Por isso que a gente faz uma estimativa e bota uma gordurinha, para poder tentar acertar mais do que errar. Aí quando a gente erra mais do que acerta, a gente tem que segurar as pontas aí com o nosso erro. Por isso que essa questão do você foi bom demais, toma aqui uma multa, é estranho. Eu fico imaginando, você tá lá com um pedreiro que falou, não, eu vou ter que refazer sua cozinha em 1 semana. Esse cara chega mais um amigo dele lá, em 3 dias o cara fez o que ele prometeu e ainda de uma forma, de uma boa qualidade. Você vai fazer o quê? Vai falar o quê? Rapaz, você
terminou rápido demais, toma aqui uma multinha de presente. É isso. Não faz Porque sentido. quando a gente pegou esse caso na aula de modelagem, a pessoa tinha terminado muito mais rápido que o previsto e tinha cobrado o valor X. Aí ficou, o cliente usou isso como se fosse agir de má fé, né? Lesar Isso o aí. cliente. Essa Aí no questão. caso eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Se a gente, por exemplo, dá um prazo, só que a gente consegue fazer o produto em uma velocidade muito maior do que a gente previu, né? Aí o que vai acontecer se Para evitar esse tipo de coisa, cobra o proporcional. Beleza, eu estimei 3 meses, fiz em 2. Tá, quanto é que vale 2 meses? Tá, beleza, toma a sua parte aqui, devolver a sua parte. Acabou. Ele não pode dizer que é má fé. É estimativa. Questão que não pode é, beleza, eu estimei 6 meses, terminei 2. O problema é seu os outros 4 meses. Pô, realmente, não sei o que foi que você tomou aí, que você adiantou muito mais rápido. Mas se você adiantou muito mais rápido, aceite pegar o proporcional. Proporcional também é interessante, que é o que muitas vezes tem em contrato. E, por exemplo, se um cliente eu estiver desenvolvendo para ele fala, pô Marcos, vamos ter que parar o desenvolvimento aí porque não vou ter dinheiro. Então, mas ele me pagou tudo certinho, eu vou falar, velho, tá bom, tome aqui o que eu fiz até agora, eu vou parar o desenvolvimento. Se você quiser voltar a desenvolver comigo, você me chama, a gente faz um novo contrato e termina. Senão você paga outro. Mas o proporcional que ele me pagou ali, tá? O problema é que, da forma como eu cobro, existe um momento que eu já estou mais próximo da ponta de cá do que da ponta de cá. Então aí que tá o problema. Eu já fiz 50% do sistema, só que ele só me pagou a primeira parte. E aí? Como é que vai ser? Aí eu vou ter que conversar com ele. Falar, ó, eu já estou quase 50% das atividades. E aí? Você quer me pagar o proporcional ao que eu fiz até então? Aí eu boto aqui um proporcional aqui desse valor e tal, quer me pagar já os 30 e depois a gente acerta os outros 30. E aí, ir negociando. Se ele botar restrição e disser não demais, eu também vou dizer não também. Eu vou ter o prazer de parar o desenvolvimento, olhar o código e tentar encaixar ali nas issues que eu fiz, o que equivale aos 40%. Aqui, ó, toma aqui. Eu prefiro perder tempo fazendo isso, nesse tipo de coisa. Mas, como a gente tem muitas outras coisas para fazer e tal, a gente acaba olha, toma aí. Mas também, não esqueça que eu trabalhei para você, siga seu rumo lá. Porque não vale muitas vezes a pena o desgaste. Por isso que tudo tem que ser conversado, tem que ser, tem cliente que ele gosta de tratar tudo como negócio. Então, ele chega, paga certo e tal, mas ele cobra muito. Então, você tem que saber também o tipo de cliente que você está lidando. Tem aquele cliente que fala muito, promete muito. E aí, você pode acreditar demais nessas promessas e acabar se frustrando. É bem complexo isso aí. Mas nesse caso aí, se sou eu falo, tá bom, eu aceito o proporcional. E o I vai falar o quê? Não vou aceitar não, porque não, ele não tem como provar que eu agi de má fé. E eu não agi de má fé. Eu não tenho provavelmente não tem como provar isso. Mas eu aceito o proporcional. A questão toda é quando ocorre esses casos. Ela falou 6 e fez em 2. Ou fez em 3. É um adianto muito grande. Claro, isso quer dizer que quando ele fez o requisito, ele pode realmente
não saber que o cara estava dizendo, ele pode ter pensado que era muito complexo, pode. Mas, nesses casos, é muita ingenuidade você pensar nisso. O má fé acaba sendo algo que incomoda. Mas se ele falar, eu aceito proporcional. Vai por terra tudo aí, nessa parte de má fé. Ele não vai ganhar mais nada disso. E acabou de perder o cliente. Tem isso. O cara não vai querer passar para ninguém. Então, é isso, pessoal. Queria falar para vocês. Obrigado por estarem aqui até essa hora. Espero que o curso tenha sido proveitoso. Essa palestra de precificação também. Eu vou passar para vocês o código ali que a gente fez hoje. Vou tentar criar um zip e mandar por